Sabe, quando a gente abre a Bíblia em Levítico, às vezes a gente pensa, lá vem um monte de regra antiga empoeirada. Mas calma, vamos olhar de novo. Este é o capítulo 17, e ele não é nada disso. Ele é um código sagrado, um verdadeiro mapa que revela para nós o valor da vida, o peso da morte e, principalmente, o único caminho que leva até um Deus santo. E bem no centro de tudo, a gente encontra uma pergunta que ecoa pela Bíblia inteira. Por que o sangue? Por que será que Deus deu a ele um papel tão central, tão sério, tão indispensável na adoração? A resposta está bem aqui, e ela tem o poder de mudar a nossa forma de enxergar as Escrituras. Porque a grande verdade é esta: o que estamos prestes a descobrir aqui não é só história antiga, é um princípio eterno. É sobre como um Deus perfeitamente santo permite que pessoas pecadoras como nós consigam se aproximar dele. Então, o que temos pela frente é uma jornada sobre vida, morte e redenção. Então, a primeira grande ação de Deus neste capítulo é como se ele estivesse nos entregando uma bússola espiritual. Ele está colocando um ponto final na adoração bagunçada, caótica e trazendo tudo para um único centro de gravidade, o seu tabernáculo. A ordem divina estava sendo estabelecida. E essa imagem mostra perfeitamente o contraste radical que Deus estava criando. De um lado, a adoração do nosso jeito, que, vamos ser sinceros, sempre acaba levando à idolatria e ao caos. E do outro, a adoração do jeito de Deus, que conduz à santidade e à ordem. A escolha aqui não era sobre preferência pessoal, era sobre proteção espiritual. O comentarista Matthew Henry entendeu isso de uma forma genial. A ordem de Deus não era aleatória de jeito nenhum, era um ato de amor. Ao centralizar toda a adoração num só lugar, Deus estava, na verdade, construindo uma muralha de proteção ao redor do coração do seu povo, guardando Israel do caos espiritual que existia do lado de fora. E aí, no versículo 7, a gente encontra um detalhe que é, uau, fascinante. Quando a Bíblia fala em demônios nesse trecho, a palavra hebraica original é seirim, que significa bodes ou sátiros. E isso revela uma coisa chocante. O povo de Israel estava flertando com cultos pagãos do deserto. Então a gente entende, Deus não estava apenas organizando a adoração, ele a estava purificando, arrancando essas influências ocultas pela raiz. E agora, a gente mergulha no coração teológico de tudo isso. Afinal, por que essa fixação toda com o sangue? A resposta está aqui. O sangue não é só um fluido corporal. Na Bíblia, ele é o símbolo máximo da vida. É como se fosse o DNA da redenção. Esse versículo aqui é a chave de todo o livro de Levítico. Talvez um dos mais importantes de todo o Antigo Testamento. Preste muita atenção na declaração do próprio Deus. Eu o dei a vocês. Isso é incrível. O sangue do sacrifício não é uma ideia humana, não é uma invenção nossa, é um presente de Deus. E o propósito dele é um só: fazer expiação, ou seja, cobrir o nosso pecado. Com isso, a lógica da expiação fica muito clara, muito poderosa, em 4 passos. Primeiro, a vida está no sangue, e a vida é sagrada, pertence a Deus. Segundo, o sangue derramado no altar é um presente de Deus, não algo que a gente inventou. Terceiro, o propósito desse sangue é a expiação, cobrir a dívida do pecado. E qual o resultado final? O perdão. A reconciliação com o nosso Criador se torna possível. É exatamente por isso que a proibição de comer sangue era tão séria. O ponto central não era uma regrinha de dieta. Era uma lição de teologia profunda, ensinada a cada refeição. Respeitar o sangue era uma forma de declarar: eu reconheço que a minha vida e toda a vida pertence somente a Deus. Era um ato de adoração, de pura reverência. E tudo isso, cada detalhe, nos leva ao clímax da revelação de Deus. Cada gota de sangue que foi derramada no altar de Levítico era como uma profecia, um eco distante de um sacrifício infinitamente maior que ainda estava por vir. Tudo aquilo era a sombra de uma realidade gloriosa. O grande pregador Charles Spurgeon disse que o sistema de sacrifícios era um treino visual. E era exatamente isso. Geração após geração, Deus estava ensinando a seu povo sobre substituição, sobre expiação, preparando todo mundo para que, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus finalmente chegasse, eles pudessem entender. Toda a Bíblia aponta e converge para o sangue de Cristo. E aqui a conexão fica cristalina. O altar de pedra era a sombra, a cruz é a realidade. O sangue de animais era a promessa, o sangue de Cristo é o cumprimento perfeito. Os sacrifícios que precisavam ser repetidos apontavam para o sacrifício único e eterno.
E o acesso a Deus, que antes era tão limitado, agora é um caminho aberto direto ao coração do Pai. Se existe uma verdade que Levítico 17 grava na nossa alma, é esta. A santidade de Deus é tão séria e o nosso pecado é tão profundo que o acesso a ele sempre, sempre exigiu o derramamento de sangue. Mas a notícia gloriosa do Evangelho, o cumprimento de toda essa história, é que o sangue perfeito, o sangue suficiente, o único sangue que importava, já foi derramado. Uma única vez, por todos nós. No fim das contas, Levítico 17 estava nos ensinando desde o comecinho que a adoração verdadeira não é do nosso jeito. Existe um centro, existe um altar, existe um sacrifício. E o nome dele é Jesus. Ele é o lugar onde Deus e a humanidade finalmente se encontram. Ele é o centro de toda a adoração verdadeira.